pesar? A pergunta que eu fiz pro Elton, eu vou no mesmo caminho para você. Vai chegar já a pressionar? Claro que ele vai ter um tempo para trabalhar e tal, mas vai ter pressão? Vai ter essa coisa? A sombra do Jesus vai estar muito forte para ele também? Eu acho que é mais de fora para dentro, William. Tá. De dentro para fora, não acredito, não. Acho que o Paulo Souza tem sido muito inteligente, como falou o Elton, nas colocações, nas manifestações, para também massagear o ego da galera. A gente sabe que isso tem um peso também, ainda mais porque o trabalho não começou, né? A bola não rolou ainda para o Paulo Souza. E assim, o Paulo Souza não acertou com o Flamengo para chegar ao Brasil, para trabalhar no Flamengo, para fazer o rubro-negro esquecer o Jorge Jesus. Não, ele chegou para fazer o trabalho dele. Se vai ser bem feito ou não, aí a gente vai começar a avaliar, vai ter uma ideia a partir de agora, né? Então assim, acho que é uma situação, William, que é muito mais criada de quem está fora do Flamengo do que quem está internamente no clube, do que quem participou da negociação para contratar o Paulo Souza. Não, Paulo Souza chegou, William. E a gente tem que avaliar o Paulo Souza pelos métodos e ideias do Paulo Souza. Não querendo que o Paulo Souza seja o Jorge Jesus. São técnicos diferentes, né? São metodologias, às vezes, de trabalhos diferentes também. São pensamentos de futebol diferentes também. Então, assim, o Jorge Jesus tem uma história que foi muito bem contada e muito bem construída pela capacidade que ele teve de trabalhar com um grande time, que ele potencializou para ganhar da maneira que venceu, né? Que ganhou os campeonatos. E agora foi o Paulo Souza, né, que tem a semelhança com o Jorge Jesus em relação apenas à nacionalidade. Os dois são portugueses. E o Paulo Souza até agora tem se mostrado muito inteligente para falar do Flamengo, né, para exaltar o clube, para falar da torcida, para falar da chance que para ele, eu tô com o Elton, não é uma chance de trabalhar no Brasil para depois talvez voltar para a Europa. Ele talvez até pense isso, mas ele não aparenta isso publicamente, não parece pensar assim publicamente. Já passou por 8 países como treinador, acho que não vai ter dificuldade para adaptar-se ao Brasil. Ele já conheceu culturas diferentes, países diferentes e vem trabalhar na América do Sul agora. Agora, essa sombra aí, William, ela vai aparecer sempre de fora. Do torcedor, da mídia, da rede social. Por Paulo Souza trabalhar, não acredito não, que ele vai ter dificuldade, porque tem o Jorge Jesus entre empregos nesse momento. Detalhe, né? E o Paulo Souza continua naquele discurso lá bacana que o torcedor gosta de ouvir, que é verdade. Ele falou, foi questionado, né, sobre a seleção polonesa. Você saiu da seleção da Polônia e tal, etc. Falou, eu já tive outras propostas quando eu estava na seleção polonesa. Só que não tinha aparecido um Flamengo. Ele mandou essa. Falou, não tinha aparecido um Flamengo. Apareceu um Flamengo, aí a história é outra. Olha o peso. Olha. Ele tem muita compreensão do que é o Flamengo, do tamanho do Flamengo, a dimensão. E você viu aí na entrevista, né? Acompanha e tal. Daqui a pouco a gente traz mais trechos. Agora, Elton, vamos lá, qual é o limite pro Paulo Souza para ser cobrado? Porque o Renato, quando chegou, ele empilhou goleadas. No meio do percurso ali, teve uma goleada sofrida para o Internacional por 4-0, mas já deu resposta no meio de semana, e foi. Até que 2, 3 resultados, um questionamento ali na forma de jogar e tal, não precisou muito para a coisa já degringolar, né? Qual é o limite do Paulo Souza? Qual é o crédito? Qual é o tempo? William, só um parêntese, acho, e aí é uma percepção Manda. de quem está de longe, que aquela confusão que a Conmebol acabou cometendo naquela final da Libertadores, que levou a final de Boca e River para o Santiago Bernabéu, aquele jogo ajudou a muita gente na Europa mudar a percepção sobre o futebol sul-americano, né, de paixão do torcedor, de qualidade técnica, né, de jogadores que compõem essas equipes. Aquele erro acabou abrindo os olhos de muitos técnicos, inclusive na Europa, de olhar o mercado sul-americano como um bom mercado. Fecha parêntese. Com relação à pressão que Paulo Souza vai ter, o tamanho, né, da responsabilidade, o cara já começa com o estadual. Então as goleadas que Renato teve, até foi no ABC logo de cara, né? O ABC disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, mais o jogo da Copa do Brasil, algumas goleadas ali que tem uma, inclusive, que eu não gosto nem de lembrar, né, particularmente, que fez parte desse bolo aí. Por que não? Não, assim? nem esquece assim? Esquece isso, cara. Ô, Esquece Elton, isso, aqui é jornalismo, Elton. É informação, Elton, informação. Ué, que conversa é essa?
Eu já esqueci. Você lembra? Ó, deixa eu falar uma coisa, Elton. A ESPN tinha um slogan antigamente chamado Informação é o nosso esporte. Já foi um slogan, não foi, Prats? Não foi? Isso? Informação é o nosso esporte. Não é porque não tem mais esse slogan que deixou de ser o nosso esporte. Então continua sendo. Informação ainda é o nosso esporte. Deixa eu pegar aqui. Entendeu? Então é uma informação, Elton. Meu primo mandou uma mensagem aqui. Foi contra o Bahia. Meu primo mandou aqui. Meu primo que é torcedor. Então, assim, ele teve esse início, né, de trabalho também, que foi importante para consolidar o seu entendimento, né, com relação ao elenco do Flamengo por mais tempo. Acho que o Paulo Souza, nesse início de temporada, vai ter essa oportunidade, né? A Libertadores começa em abril, a fase de grupos. Ele vai ter apenas o estadual nesse período, né? Então é o momento ali de consolidar um trabalho, de recuperar alguns jogadores, de colocar os seus conceitos em prática, com adversários um pouco mais acessíveis. Talvez só o Fluminense, né, nesse momento, como uma referência um pouco maior, né? O Fluminense que tem montado uma boa equipe, né? Já que o Vasco vive dificuldades, o Botafogo está tentando se reconectar com a primeira divisão, né, e fazendo a reformulação, vive esse processo também de sociedade anônima. O Flamengo vai ter o Fluminense como referência até o Campeonato Brasileiro apenas. Eu acho que é o momento dele entrar nas competições principais do ano com mais entendimento do que é o Flamengo, com mais entendimento do elenco, né, do cenário do futebol brasileiro. Acho que o estadual pode ajudar. Nesse sentido, o estadual ajuda muita gente, né? No caso do Paulo Souza, vai ser uma mão na roda. E o Paulo Souza falou mais, hein? Mais um trecho aí do Paulo Souza falando da grandeza do Flamengo. Vamos lá. Naquilo que tem sido a história do próprio Flamengo, que é uma história que tem uma cultura de vitória, sobretudo neste último período, porque por vezes nós olhando um pouco para a história, e vou lê-la com um pouco mais de profundidade, muito em breve, para poder ter ainda mais conhecimento dessa mesma, do que é realmente o Flamengo, mas daquilo que me parece ser é que não é coincidente com a quantidade, com o número de títulos para a grandeza atual do Flamengo. O Flamengo é muito maior do que o número de títulos que tem. E essa grandeza não se mede por títulos, então é isso, Prats? Depende do critério de cada um, William. Os títulos, eles fazem parte de um dos critérios, né? Eu costumo falar que o tamanho do clube é medido pela paixão do seu torcedor, não é medido por nós da mídia, né? Porque o torcedor que ama o clube dele, ele considera o clube dele o maior clube do mundo. Isso é absolutamente justificável, é compreensível, né? O que o Paulo Souza tem passado de recado, e eu acho que é algo que é muito importante, ainda mais para o treinador que não é brasileiro, está chegando para trabalhar no Brasil pela primeira vez, é respeito à instituição que ele vai trabalhar. Isso daí é muito importante, o flamenguista certamente gosta de ouvir o que vai falar o Paulo Souza, ele de maneira muito inteligente, muito preparada,